Uma reportagem da Folha de São Paulo informa que o juiz Sérgio Moro publicou o uso de provas obtidas pela Operação Lava Jato contra delatores e empresas que passaram a colaborar. A decisão de Sérgio Moro impõe uma trava à atuação de órgãos de controle e do governo federal. Ela foi proferida no dia 2 de abril e atinge a AGU, a CGU, o CAD, o Banco Central, a Receita Federal e o TCU. Moro não só vedou o uso das informações da Lava Jato em ações contra colaboradores, como submeteu à sua autorização o prosseguimento de medidas que já tenham sido tomadas contra eles. Com a decisão, que atendeu a um pedido do Ministério Público Federal, o juiz blinda delatores e empresas contra cerco dos órgãos, de outros órgãos, de controle. Para os procuradores, a medida é necessária para evitar que novos colaboradores desistam de fechar delações, prejudicando o combate à corrupção. Vera, Moro e o Ministério Público podem fazer isso? Como é que você viu essa... É mais um caso em que a burocracia do Brasil não se entende, que as normas são aplicadas de um jeito a fazer com que as coisas não funcionem e o Judiciário ou o Ministério Público tentam contornar esses entraves fazendo aquilo que eles não podem, não deveriam, Patrick. Por quê? Porque eu acho bastante coerente, bastante lógico, que se você fecha um acordo de leniência ou de delação premiada, todos os órgãos atendam ao escopo desse acordo. Então, se você fez um acordo para pagar uma certa multa aqui na Justiça Penal e você vai entregar alguma coisa em troca, isso deveria valer para que outros órgãos federais não viessem atrás de você pelo mesmo fato. Porque aí o acordo deixa de ter sentido. Dito isso, e diante da evidência de que isso continuava acontecendo com empresas da Lava Jato, a ponto de inviabilizar o recomeço delas, o que faz o Ministério Público e o que atende o juiz Sérgio Moro? Falar, não, então você tem que começar a impedir o compartilhamento de provas, para que a AGU, o Tribunal de Contas, não possam ir atrás dos delatores. E aí não pode, não dá para fazer isso, porque não cabe a ele embarrear as provas. Isso é uma atitude de alguém que age, neste caso, como uma espécie de dono do processo. Não pode. Da mesma maneira que a gente critica aqui, quando o Supremo tira dele provas, dele Moro, em outros processos, ou impede o compartilhamento de delações, algo para dificultar as investigações dele, ele não pode fazer o caminho inverso. Há que se ter coerência. O Moro, a Lava Jato, nós todos têm de ter coerência para que as coisas caminhem num sentido de racionalidade, segurança jurídica e lógica. Ele agora está levantando o sigilo desse despacho, que essa é uma reportagem da Folha de São Paulo. E, além de tudo, essa decisão que embarreirava o uso das provas era mantida em caráter sigiloso. Ele levantou agora à tarde, acabou de ser publicado pela Folha, o sigilo de seu despacho, no qual ele diz que há uma questão óbvia, que é a necessidade de estabelecer alguma proteção para acusados colaboradores ou empresas lenientes contra sanções de órgãos administrativos, o que poderia colocar em risco seus próprios acordos e, igualmente, futuros acordos. Então, eles estão querendo, além de proteger os acordos fechados, fazer com que o Instituto da Delação Premiada continue a ser vantajoso, continue a fazer sentido. Eu acho que não é dessa maneira que se faz isso. Carlos Andreasa. É um absurdo isso, Patrick Santos. Esses acordos firmados pelas empresas, por exemplo, pela Odebrecht, mas também serve nesse caso para Andrade Gutierrez e para Camargo Correia, foram clara e oficialmente firmados na esfera criminal. Os advogados dessas empresas que ora reclamam e dão apoio ao pleito do Ministério Público, chancelado pelo Sérgio Moro, sabiam o que assinavam. Eles estavam protegidos nesse acordo no âmbito criminal. No âmbito civil, no âmbito administrativo, não. Insegurança jurídica é causada quando se viola essa compreensão, muito óbvia. Essa compreensão é que atenta contra o acordo de delação premiada. Há uma inversão aí no pleito. E aí,
Tem uma outra coisa que a matéria da Folha diz, lá no final. Tem uma tentativa, mais uma, essa é a minha leitura, mais uma tentativa do Ministério Público Federal de fazer reserva de mercado em delação premiada. Porque é evidente que tem uma disputa de poder. A Folha diz que, como os acordos fechados pela Odebrecht, pela Andrade Gutierrez e pela Camargo Correia contemplam, como eu disse, exclusivamente a esfera criminal, as empresas negociam acordos à parte de delação com a AGU e com a CGU para a esfera civil. É isso que está por trás desse movimento do Ministério Público novamente. Vai lá, Marcelo Madureira. Olha, eu tô de acordo com essa medida, entendeu? Eu acho que quando o indivíduo faz um acordo de delação premiada, ele está fazendo não com uma parte do aparelho de Estado, ele está fazendo com o aparelho de Estado como um todo, né? Ele não está fazendo nenhum acordo com um governo ou com um poder específico. Ele está fazendo um acordo com o Estado. Aliás, naquele livro lá, o Delator, que a gente comentou, que trata do escândalo lá do FIFA Gate, aí do J. Hávila, que saiu essa semana, tem logo no primeiro, segundo capítulo, se não me engano, mostra muito bem, por exemplo, nos Estados Unidos, como é que se dá, inclusive tem um relato de como é a frente ao juiz, né? Como é que o J. Hávila, ali no caso, concordou em fazer uma delação premiada. Ele faz com o conjunto do aparelho de Estado, é uma troca. Então, realmente, não adianta o camarada fazer uma delação premiada e, no momento seguinte, passar a ser acossado por outros órgãos de Estado. Não quero entrar no exemplo de A, B ou C, mas a ideia que eu acho que a delação premiada, eu não sei se esse nem se é o termo adequado, né? Mas essa troca aí que é vantajosa para a sociedade, é vantajosa da luta contra o crime, contra a ilegalidade, ela se deve dar no conjunto, tem que ser também um toma lá da cá, tem que ser um jogo de barganha justa. Então, me pareceu, essa blindagem aí, não é blindagem. Eu acho que quando o camarada faz um acordo dessa natureza, ele está fazendo com o conjunto, né, da sociedade que ali está representada pelo aparelho de Estado, naquele aspecto, pelo Poder Judiciário. Ponto. Entendeu? Eu entendo assim a questão e eu acho que essa medida é correta. Fala, André Azar. Idealmente, o Madu está certo. A gente gostaria que fosse assim. Só que existem os termos do contrato que as empresas firmaram com o Estado. E a natureza desses termos é muito clara. Eles firmam, sim, um acordo com o Estado, sem dúvida nenhuma, na área criminal. Para ser diferente, que se faça um acordo diferente. O que não dá é, durante o jogo sendo jogado, para se fazer uma alteração dessa monta que não tem jurisprudência, não tem previsão legal para isso. Isso não se encontra em nenhum código brasileiro. O código americano é um outro código. Vamos copiar o código americano, mas nós temos o nosso aqui. Então, ajustemos o código, façamos o acordo de delação premiada nos termos que contemplem tudo isso, e aí tudo bem. Agora, no meio do jogo, o jogo rolando, ficar essa cultura do puxadinho para todo lado, não dá. Não dá porque é ruim para a sociedade, não dá porque não dá segurança para o indivíduo. É isso que está em questão. Concordo, falei a mesma coisa aqui. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa que o Moro diz aqui no despacho dele e que tem uma lógica, mas que é uma lógica que não bate com a lei. Porque ele diz o seguinte, o que se está querendo, o que os órgãos de controle estão querendo são usar as provas produzidas pelos delatores contra eles mesmos. Isso é uma coisa um tanto perversa e que acaba por tornar a delação menos vantajosa. Eu acho que deveria haver uma mudança na lei de combate à corrupção, nas leis que regulamentam tanto a delação quanto a leniência, que é a delação na área civil, para que essas coisas corressem em paralelo, que elas não brigassem uma com a outra. Mas eu concordo que ele não pode fazer isso na base da canetada, ele não tem poder para isso. Isso, a meu ver, é uma arbitrariedade.